Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores, para poder falar sobre a sua vida, sobre a sua arte, sobre algumas curiosidades que vale a pena a gente saber. Hoje a gente está aqui com este encanto de pessoa. Obrigada. Eu sempre falo que todos os convidados são especiais e são de fato, né? Cada um tem as suas características, tem as suas... cada um é cada um, né? Mas a gente está aqui com a Shirley Bert, que vai falar para a gente sobre foco, sobre força, sobre fé e outras coisinhas mais. Isso. Shirley, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Esse espaço é um espaço nosso para falar de literatura, mas para falar de vida também. Então, faça desse espaço o seu espaço. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada, tio Flávio. Sou uma grande admiradora da sua pessoa, te acompanho, me sinto muito feliz e honrada de estar aqui para falar um pouquinho do trabalho que a gente faz aí, a gente unir forças. Então a gente vai falar quem é a Shirley Bert. Assim, a gente tem a pretensão de falar um pouquinho sobre isso. Shirley Bert, ela é especialista em desenvolvimento de lideranças e alta performance, com mais de 26 anos de experiência na formação de líderes, gestores e equipes. CEO da empresa Shirley Bert e fundadora do Prodelis, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, e dedica sua trajetória a capacitar líderes para resultados sustentáveis, gestão de pessoas e fortalecimento da cultura organizacional. Ela é mestre em administração pela FUMEC, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e possui formação em governança pela Board Academy, e certificação em compliance pelo Instituto ARC. Se eu falar alguma coisa errada, você vai me corrigir daqui a pouco. Atua como professora e coordenadora de MBA na Santa Casa de BH, na PUC Minas, além de exercer papel ativo no desenvolvimento de lideranças. E autora do livro, que é este aqui, que nós vamos falar dele, deixa eu pegar para mostrar para vocês, que é o Força, Foco, Fé e Faça. Precisa de tudo isso, mas precisa fazer. Shirley é reconhecido por sua abordagem prática, comportamental e estratégica, formando líderes mais preparados, conscientes e capazes de gerar impacto real nas organizações. Bom, eu estou aqui curioso para poder saber. Então, a gente queria primeiro começar falando sobre a sua formação. Você é da área de administração, né? Você vem dessa área, você já está há um tempinho nessa área. E aí, esse é o primeiro livro? É o primeiro de 4. De 4. Aí depois desse aqui... Eles estão no forno, os outros que 3. Ótimo, que ótimo. Tem isso um, depois bom. o outro, depois o outro, depois ótimo. o outro. Como é que foi a ideia de colocar aqui no livro essa sua prática com lideranças, com pessoas? Como que surgiu isso? Tio Flávio, eu comecei na liderança muito nova. Minha formação é administradora, tenho esses cursos, esses mestrados, essas graduações, etc. Mas o que eu costumo falar? O nosso currículo e o estudo, ele não nos define quem nós somos. O que nos define nas organizações é o que nós entregamos e qual é o impacto real que a gente entrega para a sociedade e para as organizações. Então, eu comecei muito nova na gestão e eu apanhei muito. Apanhei, não literalmente, né, graças a Deus, mas apanhei muito e aprendi errando das piores formas possíveis. Ao longo aí desses quase 50 anos, a gente aprende nas antigas que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu não tive uma mentora, eu não tive um professor, eu não tive uma pessoa que falasse o seguinte: olha, liderança é isso. Vai por esse caminho, faz aquilo outro, é desse jeito que funciona. Eu não tive quem me orientasse. Então, devido a esses erros e acertos, é que me fizeram escrever esse livro, Força, Foco, Fé e Faça. A gente vai falar de cada um desses aqui. Mas antes eu queria eu sei que você vai concluir ainda, mas olha só, já que você puxou o tema liderança, para a gente é muito legal falar sobre isso. O que é liderança? Porque, olha, desde quando eu sou pequenininho, as pessoas falam assim, as pessoas são líderes, nascem líderes. O ovo e a galinha. Ou não, as pessoas são líderes, são treinadas para serem líderes. O que é liderança?
Tá preparado para uma polêmica? Bora lá? É? Pode ir? Pode. Então tá. Qualquer coisa corta também, mas você não tem cara que corta as coisas não, tá? Só concluindo, antes de falar um pouco assim da formação e do currículo, para a gente entrar o que é liderança, é importante que vocês saibam que, apesar desse todo esse currículo e toda essa colocação no mercado, é uma observação que eu faço mais para mim do que para vocês. Um dos meus primeiros empregos foi ser fritadeira de batata no McDonald's. Olha só. Eu já fritei batata no McDonald's na Praça da Assembleia, aqui em Belo Horizonte. Lá eu fritava batata, da batata eu fui promovida para o McLanche Feliz, depois para o McFish, e quando eu fui ser coordenadora ali do atendimento das meninas da recepção, eu fui meio que obrigada a ir para outra área, onde eu tive que fazer um estágio obrigatório e eu tive que sair do McDonald's. Eu sempre brinco que eu não queria sair do McDonald's, porque lá a gente comia batata e tomava Coca-Cola de graça todos os dias. O povo paga para comer e você não, né? Exatamente. Na Raja, né? Na Raja. Quando você falou, meu GPS tentou vasculhar onde que estava, mas é na Raja. Na Praça da Assembleia. Na Praça da Assembleia, isso, onde que tem o Tribunal de Justiça ali. É mesmo na Assembleia, ali naquela pracinha da Assembleia. O que acontece? Por que eu gosto de falar um pouco dessa trajetória? De onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu vou chegar. Porque se você que está me assistindo aqui agora, não adianta nada a gente falar de performance e liderança se você não sabe de onde você veio, aonde você está e aonde você quer chegar. Então, é bacana falar do currículo, falar de mestrado, falar de governança, falar de compliance, mas é bom eu lembrar de onde eu vim, aonde eu estava. E quando eu vejo que a soberba e a arrogância querem encostar em mim um pouquinho, imediatamente eu pego o carro e vou para o drive-thru, comer uma batata e comer um sanduíche, para eu lembrar exatamente de onde eu vim e aonde eu estou. Tem um provérbio africano que diz alguma coisa nesse sentido, né? Se você estiver perdido, volta lá no seu início para poder pelo menos saber para onde você vai a partir daí. Exatamente. Alguma coisa nesse sentido. E quando você fala dessa questão de currículo, lógico, todo mundo que tem, né, cursos, eles foram feitos com muito esforço e tal, e devem ser valorizados de fato, mas essa experiência ninguém te dá no dia a dia, porque você pode estar no palco com o maior CEO do mundo, mas às vezes ele não tem experiências que você tem. Exatamente. Né? E essa experiência, quando você falou do McDonald's, eu falei, gente, deve ter sido super interessante, porque é uma escola mesmo. Todo lugar que a gente passa, todos os lugares que você trabalha são escolas, né? São. Mas é uma escola, eu não sei o que é ser um atendente no McDonald's. É muito bom, gente. É muito bom. Tem pop até para salgar batata, tem sem M. É uma coisa interessante, a gente aprende sobre ergonomia, processo, né? Tempos e movimentos, você vai aprendendo como é que funciona. De lá eu fui para a área da saúde, onde um erro pode custar uma vida, então você tem que saber direitinho o que você faz. Hoje você está muito na área da saúde? Olha, hoje, não só hoje, né? A minha experiência na saúde, como administradora, mas tem exatos 5 para 6 anos que eu tenho feito muitas palestras, muitos treinamentos, muitos PDLs, né, que a gente fala que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, em rede de posto de gasolina, em empresas que não são da saúde, sabe? Empresas de segmento de carro, de concessionária, de Magazine Luiza, de roupas e calçados. Eu vi uma palestra sua para o serviço público, né? Muitos, tio Flávio. Então, porque liderança, na hora que a gente vai ver, as nossas dores são muito parecidas, né? As nossas dúvidas, as nossas angústias são muito parecidas. Então, eu tenho me aberto e tem funcionado isso, não só da área da saúde, mas para todas as áreas. Respondendo a sua pergunta, existem lideranças que são natas, meus amigos, que a pessoa já nasce líder. Mas se você não trabalha essa liderança, quantos de nós conhecemos pessoas que têm um talento nato, que você fala, nossa, fulano é muito bom naquilo. Nasceu para isso. Nasceu para isso. Mas parece uma faca afiada cortando coisas que não devem. Eu costumo falar que uma liderança que é nata, porque existe, mas se ela não é trabalhada, ela é uma pérola dentro de uma ostra no fundo do mar. Ou ela faz um estrago enorme, ou você simplesmente é um talento adormecido que você não sabe o que faz com ela.
Então, existe sim a liderança que é nata e tem que ser trabalhada, e o que mais existe são líderes que são desenvolvidos. Quer ver uma bobagem que o povo fala? Fulano é tímido, fulano não sabe falar em público, não pode ser líder nunca. Não! Oratória, comunicação, liderança, gestão de conflitos, empatia, forma de lidar com os colaboradores, com os pares e as lideranças, isso tudo é treinável. Isso a gente treina. Quando eu comecei a aprender lá atrás, com muitos erros e muitos acertos, é o que me fez despertar. Espera aí, deixa eu começar a procurar como é que funciona, o que dá certo. Uma frase boa para vocês anotarem, gente: o sucesso ele deixa rastros. Sempre, você mesmo é uma pessoa de sucesso que durante um bom tempo, você foi meu mentor invisível. Porque eu falava, deixa eu ver, tio Flávio Cultural, deixa eu ver o que o tio Flávio faz. Deixa eu ver o jeito dele pensar, deixa eu ver como é que funciona. E eu fui pegando pessoas, referências, tio Flávio, que eu comecei a trabalhar, mas colocar o meu jeito. Isso que é fantástico, né? O meu gente tem jeito. Que ter as referências, mas a gente não pode se anular. E nem copiar. Exatamente. Porque senão você vira uma cópia barata. E que não é nem perfeita, né? Não. E a liderança e a autenticidade contando a sua história. Muito bom. Então tem exatos 26 anos trabalhando com gestão de pessoas, trabalhando com a formação de líderes, que a gente tem feito esse trabalho. Começou a tomar um volume muito maior. Então hoje eu tenho orgulho de falar, porque eu sei exatamente de onde eu vim, então eu tenho esse orgulho, essa tranquilidade para falar que já passaram pelos meus treinamentos 8.000 líderes, não só saúde, 8.000 líderes de todas as áreas que você imaginar passaram pelo Prodelis, desenvolvimento de liderança. E é legal falar isso porque quando a gente fala de líderes, o líder ele tem esse potencial de liderar. Então, ao liderar, aquilo que ele aprende, ele também multiplica. Né? Então, quando a gente fala que eu dei aula para não sei quantas pessoas, né? Fiz mentoria para não sei quantas pessoas, que são líderes, aquilo ali, ele é preparado para isso, para não morrer nele. O conhecimento não morrer nele. Isso. E aí você impacta não só, entre aspas, só 8.000 pessoas, mas é muito mais gente. Né? E o principal desafio da liderança é liderar a si mesmo. Existe uma frase que eu até faço a abertura do livro nela, falando que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Com certeza. Se eu não consigo fazer o domínio das minhas emoções enquanto liderança, eu não consigo liderar o outro. Porque a liderança, ela é 70% emocional, relacional. Os outros 30% é técnica, é estudo, é commodity. Que você lê num livro, aprende no YouTube. E é isso que é bom, porque as pessoas, quando você falou da timidez, eu sou tímida, não consigo fazer isso, eu não dou conta, não é pra mim. É quebrar essas barreiras de fato. Às vezes tem coisa que não vai ser pra você mesmo, não. Né? Mas quebrar essas barreiras de fato e buscar conhecimento, só que acho que a primeira habilidade, você falou aí de se conhecer, obviamente, mas uma das primeiras habilidades depois de se conhecer é saber quem buscar. Exatamente. Porque a gente tem muito engodo hoje, né? Os mentores, a internet trouxe muito engodo. Então as pessoas que prometem demais, se eu conseguir, você também vai conseguir. Mas nossas trajetórias são tão diferentes, né? Exato. Então talvez não seja por aí. Então buscar o conhecimento, mas saber qual o conhecimento qualificado que a gente pode usar. E eu lembro de uma vez que eu fui fazer um curso nos Estados Unidos e tinha uma frase, não esqueço jamais, do CEO da Porsche, que ele falava: treine habilidades, contrate caráter. Isso. Treine habilidades, contrate caráter. Não sei vender. Então eu prefiro contratar um vendedor com caráter que eu o ajude a ter habilidades para venda. Essas habilidades podem ser desenvolvidas, né? Podem, e elas são desenvolvidas. Hoje a gente vê muita gente no mercado que lê um livro e cospe um curso. Eu leio um livro, já acho que eu sou boa naquilo e eu cuspo um curso. Então é bom ter esses mentores para você saber quanto tempo, quantas pessoas elas impactaram, fazer pesquisa nas redes sociais e entender que cada pessoa, cada líder tem um caminho diferente. Cada pessoa nas suas organizações tem as suas peculiaridades, tem a sua autenticidade e tem a forma de lidar. A gente é tudo igual.
nós temos formas de lidar com perfis diferentes. É aí que entra a técnica. Sem perder o emocional, sem perder o relacional, sem perder a empatia, a lealdade, a honra, o caráter, a personalidade, que são fundamentais. Eu até postei outro dia no meu Instagram que marketing funciona. Branding, endomarketing, marketing externo, tudo funciona. Mas sem caráter, tudo vai por água abaixo. Eu brinco falando sobre maquiagem, né? Que sim, maquiagem, você tem maneiras diversas de fazer maquiagem, né? Tem, você viu uma mesmo diferente. Que isso é piada interna, vocês nem vão saber o que é. Mas a maquiagem, ela pode realmente sobressair, fazer sobressair o que você tem de belo, mas ela pode esconder o que é feio, só que o feio não vai ficar escondido por muito tempo. Então, uma brincadeira apenas, tá, gente? A maquiagem, ela borra. Então é melhor você tratar a espinha do que só escondê-la. Escondê-la funciona paliativamente. E aí, trazendo para o mundo dos negócios, isso é muito interessante, porque tinha aquela... Não sei se você vai lembrar daquela Denorex. Claro, claro. Como é que era aquele negócio mesmo? Tinha um lema do Denorex, parece, mas não é. Parece, mas não é. É, uma coisa nesse sentido. Esse Denorex era tão interessante porque, assim... Hoje há muita coisa que parece bom, mas que você vai descobrir que não é. E quando você trata isso com líderes, um líder que engana, ele vai perder a credibilidade dele rapidamente. E a gente tem que trabalhar muito essas questões éticas na liderança. Porque senão a gente vai ter, na política, mas em todos os lugares, no mercado, a gente vai ter aí um estrago muito grande, né? Já está tendo, inclusive. E tudo que é fake, tudo que não tem coerência não se sustenta. Essa é a máxima. O que não tem coerência não se sustenta. Não tem marketing que sustenta honra, lealdade, caráter e transparência. Trabalhando a questão da transparência e trabalhando, porque eu sou muito... Eles falam assim, até minhas assessoras, minhas amigas falam, Shirley, tem que ter mais cuidado, tem que ter mais coisa com que fale, etc. Mas eu acho que é justamente essa transparência, essa tranquilidade que eu tenho de falar o seguinte, olha, eu gostaria muito, através do livro, quando a gente escreve, né, que vocês não errassem aonde eu errei. Vocês terão novos erros e outras formas de errar. Mas mantenham essa força, mantenham esse foco. O foco justamente, primeiro eu quero isso, depois eu quero aquilo, depois eu quero aquilo outro. Essa rede de network, essa rede de contatos que a gente acaba fazendo é que faz com que as coisas funcionem há 26 anos. Você também, né, tio Flávio? Nós somos de uma geração que se sustenta até hoje. Muitos dos nossos amigos e colegas desistiram no meio do caminho. Muitos dos nossos amigos e colegas não tiveram a perseverança e foram, assim, ao longo do caminho, foram se abandonando, se auto-abandonando, e a gente foi vendo também que aquilo não sustentava. Então, o que é de verdade se sustenta. E é legal quando você fala isso. Primeiro, eu gostei de você falar que eu aprendi nos erros e nos acertos, né? Você disse que você aprendeu nos erros e nos acertos. Porque a gente, às vezes, desconsidera os erros e eles são realmente parte da nossa vida, né? Eu conto a história do Walt Disney, que faliu várias vezes e que ele admitia, ele olhava para o erro dele como aprendizado. A gente tem uma mania de ter vergonha do nosso erro, erros que eu digo assim, tentei fazer um negócio, não deu certo. A gente deveria ter, na verdade, a sobriedade de olhar para eles, né, e aprender com eles. E essa questão do se abrir para aprender no processo também, a gente não está pronto, né? Jamais. Então, quem acha que... Porque eu já dei muita consultoria para empresas que o cara falava, olha, eu estou há 20 anos no mercado, eu conheço desse mercado. Só que as coisas estão mudando tão rápido, né? As pessoas estão mudando, os negócios, os ambientes, que se a gente não se abrir para o aprendizado, a gente vai ficar para trás de fato, né? Então, reconhecer aquilo que a gente consegue. Eu não sou uma pessoa extremamente tecnológica, então tem que reconhecer isso e buscar naqueles que podem me fornecer aquilo que eu não tenho. A liderança, ela tem que estar disposta a se abrir também. Porque uma liderança muito fechada, ela acaba uma ostra no fundo da água. Tem uma frase que fala o seguinte, o sucesso do passado não te garante o sucesso do futuro. Verdade. O que aconteceu lá atrás já não garante mais. E esse aprendizado é tão importante que eu quis justamente nesse livro ser um pouco disruptivo de colocar essa palavrinha.
Você vai escutar muito, vocês vão escutar muito, o força, foco e fé. E o que eu fiz ali de forma disruptiva? Eu taquei um farsa no meio do caminho, porque a abertura do livro é antes feito do que perfeito. Quem está conversando com vocês é uma pessoa que é mestre, eu tenho mestrado em planejamento estratégico. Pensa. Na hora que eu falo isso, os meus orientadores de mestrado, meus colegas, eles quase reviram na cadeira. Porque quem é mestre em planejamento, vamos planejar, tem que estar tudo planejado, tem que estar tudo ali, Ok, tem que estar. Mas quantos de nós, na nossa vida, nas nossas organizações, estamos com tudo pronto, planejado, tudo tranquilo, mas a gente não tem a coragem, o enfrentamento de colocar literalmente a cara à tapa, de colocar simplesmente, vamos ver o que vai acontecer, vamos fazer. E aí vem o força tem que ter, o foco de fazer, de saber o que você quer. Porque senão você se perde. Hoje em dia o nosso desafio é mais saber falar não do que sim. Hoje em dia a gente está perdendo muito tempo no Instagram em vendo o gatinho lambendo a cara do neném, do que a gente virar e falar o seguinte, peraí, eu quero isso daqui, deixa eu estudar para isso, deixa eu ter foco nisso. Aí é uma dor temporária, até conseguir o que eu quero. Hoje as pessoas não querem pagar o preço de ter aquilo. Hoje imediatismo. É a dopamina barata, é a dopamina que você tem o prazer rápido, na hora que você assusta, deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, você sai dali sugado, você sai dali exaurido, sem força para fazer o que você queria. Então, é a força, o foco. É o foco. Por que fé? Não é fé de Jesus, de Deus. Eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo, como diz vovó Zélia, né? Você vai ver o tempo todo no livro falando da minha mentora, que é minha vovó Zélia, já faleceu infelizmente, mas né, continua ali na mentoria junto comigo, que eu não largo ela não me larga. É claro, né, gente? Não está encostada em mim, né, gente? Óbvio, né? Pra falar, mas é o legado dela, não, tá obsidiana, não é nada disso, né, gente? Mas deixou meu legado e assim como eu também deixo os meus. Então, eu tenho ali a minha mentora e ela fala, tudo existe. Quando eu falo de fé, é da gente ter algo mais do que isso aqui. Eu acredito que a gente não está na Terra só para acordar, escovar dente, pagar conta, ir para um trabalho, achar ruim, vir para casa, assistir novela, dormir, acordar, pagar conta, trabalhar, jantar, dormir. Eu acredito fortemente que não é isso. Não é isso que a gente está aqui. Só que a gente está vendo que boa parte das pessoas tem vivido assim. Nessa matrix. Pelo menos assim, nos contatos que eu tenho, e que são com muitas pessoas, eu acabo de fazer uma palestra e você tem essa possibilidade também, as pessoas vêm falar comigo, olha, eu estou sem sentido, minha vida está sem sentido, meu trabalho não tem sentido, eu estou aqui porque eu preciso do dinheiro, não sei o que lá mais. E parece que está nessa máquina, né, Charlie Chaplin, né, de não ter sentido naquilo que faz. E isso é muito triste, porque eu amo o que eu faço, eu tenho prazer com o que eu faço, e quando eu tenho que me colocar, eu falei com uma entrevistada anteriormente, sobre a empatia, eu tenho que me colocar no lugar daquele que não tem, porque quando eu falo, por exemplo, sobre minha mãe, eu falo com minha mãe com os olhos brilhando, mas eu fui viver no voluntariado onde pessoas não tinham o mesmo brilho nos olhos para falar. Eu tive que desconstruir o que é ser mãe para alguns. Então, o emprego para muita gente não é aquilo que nós temos hoje com a nossa profissão. A gente tem problema na profissão? Muitos. Né? Mas eu me encontrei nisso que eu faço. Porque que triste que muita gente ainda não se encontrou, né? Mas precisa continuar. E tio Flávio, esse é o nosso papel. Nós precisamos de mais Shirleys, nós precisamos de mais tios Flávios. Este é o nosso papel. Disseminar que não é só isso, que tem algo além. Eu costumo brincar nas minhas palestras que exatamente daqui, dependendo da idade, né, gente? Mas geralmente daqui a 100 anos, 110 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Eu falo isso também. Nenhum de nós, vai todo mundo embora, ninguém vai estar aqui, você fica em paz, se vai ter reencarnação, se vai para o descanso eterno, se vai... Ninguém... Gente, nós, do jeito que está aqui agora, nós não estaremos aqui mais. Então eu gosto muito de usar uma máxima que se chama legado. O que eu vou deixar?
Livros são legados. Palestras, treinamentos, entrevistas são legados. Que estão vindo para a gente fazer bem para gerações, igual nós tivemos os nossos ícones, nós tivemos os nossos mentores, nós tivemos as pessoas a quem seguir. Então, quando eu falo para vocês que sobre a espiritualidade, sobre a fé, não me entendam mal. É sobre ter algo maior do que só isso, porque senão fica muito vazio. Hoje eu faço tio Flávio, muita mentoria. Hoje eu tenho o Programa de Desenvolvimento de Líderes. Hoje eu tenho o Mastermind, que são as mentes mestras, são turmas pequenas de 8, 10 pessoas, que são altos executivos, onde eu tenho que ter uma conversa com eles do tipo assim, meus amigos, conseguiram os salários máximos das suas profissões? Agora volta, vem cá, vem cá. Vem cá, que não adianta você ganhar 130 mil por mês e tá com casamento bichado. O filho não te reconhece. Tá com problema com o filho. Tá com problema de físico, de saúde. Não é obesidade. Pressão alta, hipertensão, tá com problema de insônia, tá tomando Vivance, tá tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, tomando remédio para... Meu amigo, tá valendo 150 mil? Pode até estar valendo, mas vem cá, que a vida não é só os 150 mil. A vida não é só o Porsche. A vida não é só... Então, volta para cá. Esses são os meus masterminds. E eu faço as mentorias individuais, que aí são coisas muito mais aprofundadas, que eu trabalho crenças, que eu trabalho ali feridas emocionais. Eu sou terapeuta, tá? Eu gostei tanto, na verdade, tio Flávio, meus amigos, a minha formação é administradora em finanças. Eu sou financista. Eu sou fluxo de caixa. Você falar isso no finalzinho, né? Para ninguém assustar. Lagir, EBITDA, efeito tesoura, endividamento bancário. E eu fui aprendendo na minha vida que algumas coisas são receita de bolo. E sabe, eu costumo brincar, sabe aquele meme da Nazaré Tedesco? Que ela fica olhando assim, do tipo assim, o que será que passa na cabeça dela? Eu comecei a fazer isso. O que será que passa na cabeça de um cara que está no alto escalão, que chegou no máximo da profissão dele e a pessoa ainda está infeliz, ainda está deprimido, ainda está triste, está achando que nada presta e está tomando remédio e nada funciona? E detalhe, quando um líder de alto escalão, uma diretoria, um CEO, está nesse limbo, meu amigo, ele tem o poder energético. A energia não mente, a sua boca mente, a sua energia não. Ele tem o poder de boca e energia para contaminar todo o resto. Ou seja, trazer muita gente para o limbo também, né? Todos arrastam. E o movimento contrário também existe. O inverso também funciona. Só que as pessoas foram me procurando muito pela dor. Óbvio. Shirley, o que eu faço? Eu estou entregando tudo para os meus funcionários na empresa, eles não estão me entregando a performance. Shirley, fulano entrou ótimo aqui, está acontecendo que tem 2, 3 anos que ele não está entregando o melhor dele. Eu não sei mais o que eu faço. São salários altos, eu estou dando tudo que ele quer, ainda não está funcionando. Meu amigo diretor, não é você, talvez seja ele. Traz ele aqui para mim, para mentoria individual. E tem os masterminds. Espiritualidade da fé, no sentido de que existe algo muito maior do que só dinheiro, do que só performance, do que só calma. E do que só umbigo, né? Ego. Do que só olhar para o próprio umbigo. Ego e vaidade. Exatamente. Eu gosto muito desse fé, porque assim, quem e tem o faça, fé, né? Que eu penso. quem tem fé religiosa, excelente, né? Tal. Quem tem fé acreditando que nós fazemos parte de uma sociedade e que aquilo que eu faço impacta a sociedade, isso é acreditar que há algo para além da gente. Isso. Então é fantástico. E o faça é que não pare, né? Não se acomode, né? E aprenda a fazer. O faça, ele fecha ali com um coroamento, tanto que o livro são 12 estratégias para liderar equipes de alta performance. E o faça, porque não adianta ter força, ter foco, ter fé, se você não fizer. Então hoje o que a gente vê é muita gente falando,
muita gente vendendo, muita gente se autopromovendo, que eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Na hora que entra nas organizações e na hora que você vai ver um pouquinho mais aprofundado, que é o vaso, né? É o vaso muito bonito por fora, mas não tem profundidade, não tem conteúdo. Então, na hora que você vai aprofundar um pouquinho, na hora que você vai ver, a pessoa está vazia, não tem o que entregar. Isso também não pode ser motivo para a gente paralisar, porque feito é melhor do que perfeito. Tio Flávio, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. A Luísa Trajano é uma das minhas mentoras, que eu gosto muito. Eu adoro ela também. Adoro Luísa Trajano, da Magazines Luiza. Eu gosto muito dela. Nós temos encontro de mulheres no Brasil e nós temos mentorias. E ela fala uma coisa interessante. Existem certas situações que você tem que fazer manutenção com o avião no ar. Não tem como você virar e falar assim, gente, para tudo. Está acontecendo um problema, para tudo, que a gente não vai saber como resolver. Vamos pesquisar, vamos estudar para ver como é que funciona. Existem certas situações que você faz a manutenção com o avião no ar. Isso se aplica muito ali na área da saúde. Não tem como separar um hospital, um bloco cirúrgico para resolver um problema. Numa fábrica, numa linha de produção, não tem como ser, gente, para tudo, vamos parar de produzir tudo para a gente... Não tem como fazer. Resetar, né? Não tem como. Então eu faça. É o antes feito que perfeito. É falar menos e fazer mais. É ter mais enfrentamento. Estou com medo? Não sei o que eu faço? Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Fazer errado e fazer com medo é melhor do que não fazer nada. Porque a gente sempre se arrepende, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse? E se? E se? E se? Então, às vezes é preferível você falar assim, puxa vida, tentei, deixa eu voltar, deu errado? Deixa eu tentar fazer de outra forma. Não existe erro, existe aprendizado. Então, foi disso que nasceu esse livro. Foram tantos erros e tantas situações que aconteceram que eu falei, peraí, eu estou errando muito, deixa eu tirar um aprendizado disso. E vários aprendizados. E aí nasceu o livro Força, Foco, Fé e Faça, com 12 estratégias, não são nem 8 nem 13, são 12 estratégias que deram certo para mim e que talvez dê certo para você. E tem um capítulo em especial que eu queria muito frisar ele, que é o capítulo 7, que se chama O Lado B da Liderança. É aquele lado que ninguém vai te falar. É aquele lado que a gente para de romancear um pouco do que é ser líder, que liderança... Peraí, deixa eu te mostrar o lado B e deixa eu te mostrar o que você tem que fazer para não passar pelas as mesmas dificuldades, sem atalho, mas não as mesmas dores. Perfeito. Ô, gente, olha, este livro aqui, então, está indicado para você. E onde que você pode encontrá-lo? Olha, tem o @ShirleyBert, serão todos muito bem-vindos aí no Instagram. Tem o site www.shirleybert.com.br, você pode adquirir lá também o livro, ou pelo Instagram, ou pelo site. Vai chegar o livro na sua casa com muita alegria. Eu espero que você desfrute desse conhecimento. A gente já está indo para a 3ª edição. Que ótimo. Shirley, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tio Flávio, que agradeço. E deixamos aqui essa dica, então, para as pessoas, né? Vão lá, comprem o livro e desfrutem, não só do conhecimento, mas da energia que tem nele. Até mais, gente. Até o próximo episódio.